Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25-26. Há muito tempo, desde as civilizações mais antigas até os dias atuais, a humanidade tem buscado maneiras de honrar e lembrar os entes queridos que partiram para a eternidade. O Dia dos Finados, uma data de reflexão e homenagem aos mortos, tem raízes profundas que se estendem por diferentes culturas e épocas. Hoje, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a origem, as práticas e os simbolismos que envolvem essa celebração, que toca os corações de inúmeras pessoas ao redor do mundo desde os tempos mais remotos. O Dia de Finados, também conhecido como o Dia dos Mortos, é uma celebração com raízes profundas no cristianismo. No entanto, sua observância formal, como conhecemos hoje, teve início no século X graças ao abade beneditino Santo Odilon de Cluny. Ele desempenhou um papel fundamental na sua instituição, ao ordenar que no dia 2 de novembro, em suas abadias, todos os monges orassem pelas almas dos falecidos. No século XIII, a Igreja Católica oficialmente estabeleceu o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, seguindo o Dia de Todos os Santos, que é celebrado em 1º de novembro. O Dia de Todos os Santos é dedicado aos santos reconhecidos pela Igreja, enquanto o Dia de Finados é uma ocasião para lembrar daqueles que se acredita estarem no purgatório, passando por um processo de purificação de suas almas antes de irem para o céu. Essa distinção entre as duas datas ressalta a compreensão católica da vida após a morte e a importância de orar pelas almas que estão em processo de purificação. O Dia de Finados é uma data observada não apenas pela Igreja Católica, mas também por diversas outras denominações cristãs, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana e muitas igrejas protestantes. Além disso, ele tem importância em várias tradições religiosas e culturas ao redor do mundo. Por exemplo, é observado por comunidades ortodoxas orientais, como a Igreja Ortodoxa grega e a Igreja Ortodoxa russa. Portanto, a observância do Dia de Finados é realmente ampla e inclusiva, abrangendo uma variedade de denominações religiosas e crenças espirituais, demonstrando a universalidade da conexão humana com a memória dos que já se foram. O Dia de Finados tornou-se um momento de reflexão, oração e visita aos túmulos de entes queridos falecidos, reforçando a crença na comunhão dos vivos com os mortos e a esperança na redenção das almas. As maneiras de observar o Dia de Finados variam significativamente de país para país e de cultura para cultura. Em muitos países, é comum as pessoas visitarem os cemitérios onde seus entes queridos estão sepultados. Durante essas visitas, as sepulturas são decoradas com flores, velas e fotografias dos falecidos. Este ato de cuidado e respeito é uma forma de lembrar aqueles que já partiram e de manter viva a conexão com eles. Muitas igrejas realizam missas especiais em memória dos falecidos. As orações desempenham um papel central nessas celebrações, onde os participantes pedem pela paz e pela salvação das almas dos falecidos. Mas o Dia de Finados é uma data que transcende fronteiras culturais e religiosas, unindo tradição e espiritualidade na homenagem aos que já partiram. Analisando as civilizações passadas, é inegável que a forma de observar o Dia de Finados mais parecida com a da fé cristã atual era a da civilização romana, especialmente através da celebração conhecida como Parentalia. O Parentalia era uma ocasião solene e emotiva dedicada à reverência dos antepassados, lembrando em muitos aspectos o Dia de Finados da tradição cristã que temos hoje. Durante o Parentalia, as famílias romanas se dirigiam aos cemitérios e túmulos de seus entes queridos para realizar rituais especiais. Esses rituais incluíam a oferta de alimentos, vinho, incenso e flores nos túmulos, como uma demonstração de respeito e gratidão não apenas pela memória dos mortos, mas também pela contribuição que eles haviam dado à família e à sociedade em vida. Essa tradição romana ressaltava a importância de homenagear os mortos, compartilhar suas histórias e valores, e transmitir os princípios morais e culturais de uma geração para a próxima. Esses aspectos refletem valores fundamentais compartilhados com a observância cristã do Dia de Finados, onde a honra aos mortos e a continuidade da conexão entre as gerações desempenham um papel central. Portanto, a semelhança entre o Parentalia e o Dia de Finados cristão se encontra na ênfase em preservar a memória dos que partiram e fortalecer os laços familiares e culturais,
apesar das diferenças nas crenças religiosas. Embora haja semelhanças entre o Dia de Finados cristão e a Parentália romana, a prática de honrar os mortos possui raízes ancestrais, datando de civilizações muito mais antigas. Os celtas, um povo europeu misterioso, celebravam o festival de Samhain, que marcava a transição do verão para o inverno no calendário celta. Acreditavam que durante o Samhain, o véu entre os vivos e os mortos enfraquecia. Os espíritos dos mortos eram pensados para retornar, inspirando tradições semelhantes ao Halloween, como acender fogueiras e usar fantasias. Além disso, o Samhain era uma oportunidade para a comunidade se reunir, celebrando com festas, música e histórias. No cerne do Samhain estava a reflexão sobre o ciclo da vida e da morte, com os celtas vendo a morte como parte desse ciclo. Ao honrar os mortos, eles mantinham a conexão entre gerações passadas, presentes e futuras. O Samhain influenciou o Halloween e enfatizou a importância de honrar a memória dos antepassados, deixando um legado duradouro da cultura celta. Na antiga cultura egípcia, a morte representava uma transição para uma vida após a morte, na qual a preservação do corpo era fundamental. Os egípcios acreditavam em julgamentos pós-morte com base nas ações na vida terrena. A mumificação era crucial, com sacerdotes realizando rituais detalhados, removendo órgãos, envolvendo o corpo em faixas e colocando-o em sarcófagos. Amuletos e objetos pessoais eram deixados nos túmulos. O julgamento envolvia a pesagem do coração do falecido, determinando a eternidade da alma. Essa crença egípcia tem semelhanças com a ideia cristã do julgamento final, destacando a responsabilidade moral e a avaliação pós-morte. Na antiga China, honrar os antepassados era essencial. Eles faziam cerimônias para lembrar e homenagear seus familiares falecidos, com oferendas de comida e incenso. Até hoje, muitas famílias chinesas mantêm essas práticas, preservando sua história e raízes culturais. Isso ajuda a unir o passado e o presente, reforçando a importância da família e da memória dos entes queridos que já partiram. Os nórdicos tinham uma forte crença na vida após a morte, com a passagem para o Valhalla, um majestoso salão dos heróis, desempenhando um papel central em suas tradições funerárias. Acreditavam que aqueles que morriam em batalha eram recebidos no Valhalla pelos deuses, onde desfrutariam de uma vida eterna celebrando suas façanhas guerreiras. Os rituais funerários incluíam oferendas de bens pessoais, alimentos e objetos simbólicos, depositados junto aos falecidos em túmulos, barcos funerários ou montes funerários, que serviam como passagens simbólicas para o Valhalla. A mitologia nórdica deixou uma marca duradoura na cultura escandinava, influenciando festivais, obras literárias e a apreciação das lendas nórdicas, lembrando-nos da reverência pelos mortos e do desejo de celebrar os heróis que partiram em batalha. No Japão antigo, o Festival Obon era uma celebração significativa dedicada aos ancestrais e às crenças sobre a vida após a morte. As famílias montam altares em casa com oferendas de comida, bebida e incenso, realizam orações em homenagem aos antepassados e acendem lanternas para iluminar o caminho dos espíritos. Danças folclóricas, conhecidas como Bonodori, são realizadas para honrar os antepassados. Este festival é uma oportunidade de reflexão, união familiar e preservação das tradições, mantendo viva a memória dos mortos e a conexão com as raízes culturais. O Obon continua sendo celebrado no Japão e em comunidades japonesas em todo o mundo. Na África, as culturas locais valorizam a reverência aos mortos através de rituais que mantêm a conexão com os antepassados. Os africanos consideram os espíritos dos antepassados como parte essencial de suas vidas e acreditam que eles ainda influenciam o mundo dos vivos. Para manter essa conexão, rituais complexos são realizados, envolvendo danças, música, oferendas de alimentos e objetos simbólicos. Esses rituais têm profundo significado, preservando a coesão social e a identidade cultural, transmitindo valores e reverência pelos antepassados, celebrando a vida passada e mantendo viva a memória dos que partiram, conectando as gerações passadas e presentes. Em países como o México, a celebração do Dia de los Muertos é especialmente elaborada e festiva. Além dos altares e das oferendas, as ruas são preenchidas com desfiles, música e dança em homenagem aos mortos.
A atmosfera é alegre, com a crença de que os falecidos retornam para visitar seus entes queridos. Durante o dia de finados, muitas famílias montam altares festivamente decorados em suas casas ou nos cemitérios. Esses altares incluem fotografias dos falecidos, objetos que eram importantes para eles e velas acesas em sua memória. O dia de finados não é apenas sobre a tristeza da perda, mas também sobre a celebração da vida e a conexão com o além. É um lembrete de nossa própria mortalidade e da importância de manter viva a memória daqueles que nos precederam. Como nos lembra Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesta data, seja você religioso ou não, todos podem encontrar significado na ideia de lembrar e honrar aqueles que tocaram nossas vidas. O dia de finados é uma oportunidade para reconhecer a importância daqueles que já partiram e manter viva a chama de sua memória, confiando na promessa de Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O dia de finados é uma celebração rica em história, simbolismo e significado espiritual. Vai além das barreiras religiosas e culturais, oferecendo uma oportunidade de reflexão sobre a vida, a morte e a importância de honrar aqueles que já partiram. Seja através da visita aos cemitérios, das orações ou das oferendas, essa data especial nos convida a lembrar e celebrar a vida, mantendo viva a memória daqueles que fizeram parte de nossas histórias. O significado do dia de finados é encapsulado pelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 14:8. Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Independentemente das crenças individuais, o dia de finados nos recorda que a vida é muito curta, mas a memória e o amor que compartilhamos com aqueles que já partiram podem perdurar para a eternidade. Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. À medida que chegamos ao final desse vídeo, quero lembrar a você da beleza e do significado do dia de finados. É uma data que nos convida a honrar aqueles que partiram, relembrar suas vidas e celebrar o amor que compartilhamos com eles. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também há os que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4:13-14. Nossos entes queridos podem não estar mais conosco fisicamente, mas suas memórias continuam vivas em nossos corações, guiando-nos como o bom pastor. O dia de finados nos dá a oportunidade de reconhecer a tristeza da perda, mas também a dádiva de ter conhecido essas almas especiais que moldaram nossas vidas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Neste dia de finados, encontremos força para agradecer a Deus pelas preciosas vidas que tocaram a nossa, que possamos valorizar cada dia que temos com aqueles que amamos e manter vivas as memórias daqueles que já se foram. Saibam que mesmo na tristeza há esperança. O amor e as lembranças que compartilhamos com nossos entes queridos são eternos, e o nosso Redentor vive para nos confortar. Pois se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14:8. Neste dia de finados, lembrem-se de que não estão sozinhos em suas memórias e emoções. Compartilhem suas histórias, abracem suas memórias, e saibam que, no fundo, o amor nunca se despede. Agradeço a todos por assistirem e por compartilharem este momento de reflexão e lembrança, guiado pela fé e pela eternidade. Que a paz e a serenidade do Senhor estejam sempre presentes em nossos corações. Até a próxima.